Olá pessoal, eu sou Flávio Perini, professor do IFES Campus Cariacica, e hoje nós vamos dar sequência no nosso assunto Cordados, trabalhando basicamente com a classe dos anfíbios. Então, assunto da aula de hoje, anfíbios. Vamos procurar reconhecer alguns padrões evolutivos, vamos procurar entender algumas características principais dessa classe, que é uma das classes mais marcantes que nós temos aí no grupo. Vamos procurar visualizar a evolução que nós tivemos, desde peixes, passando aí pelo desenvolvimento dos tetrápodos, alcançando o grupo dos anfíbios, com algumas modificações fisiológicas que foram importantes para o grupo. Bom, vamos começar assim. Vamos procurar entender alguns padrões evolutivos que se destacaram para que os anfíbios pudessem deixar o ambiente aquático e alcançar o ambiente terrestre. Na verdade, não são os anfíbios que deixam o ambiente aquático e alcançam o ambiente terrestre. São os elos evolutivos que nós temos para que se consiga chegar até a classe dos anfíbios. Dos peixes evoluem os primeiros tetrápoda até que nós tenhamos o desenvolvimento da classe dos anfíbios. Então, o que a gente destaca? A gente destaca a evolução de estruturas locomotoras úteis em terra firme. A gente destaca a evolução de mecanismos fisiológicos de captação de oxigênio atmosférico. Destacamos a evolução de um sistema mais eficiente para distribuir os gases respiratórios por todo o corpo. Destacamos a evolução de uma estrutura esquelética capaz de substituir o empuxo gerado no ambiente aquático. E aí, por meio da análise dessas características, a gente começa a entender um pouco melhor o que foi necessário para que pudesse acontecer essa evolução gradual até que nós pudéssemos alcançar a classe dos anfíbios. Bom, então vamos começar aqui rapidamente com a evolução de estruturas locomotoras úteis em terra firme. Quando nós analisamos então o tempo evolutivo, nós percebemos que de peixes até chegarmos em anfíbios, nós passamos por modificações que envolveram as nadadeiras passarem a ser nadadeiras carnosas, Posteriormente ao desenvolvimento dessas nadadeiras carnosas, houve a evolução dos membros locomotores anteriores e posteriores para que se pudesse ter uma conquista marcante do ambiente terrestre. Então, o surgimento das patas representou um dos primeiros marcos para que os animais pudessem deixar o ambiente aquático e pudessem ganhar assim um ambiente terrestre. O surgimento das patas é o que caracteriza os tetrápoda, E a manutenção e o desenvolvimento dessas patas permitiu que os anfíbios realmente pudessem se estabelecer neste ambiente terrestre. Bom, outra característica marcante: evolução de mecanismos fisiológicos de captação de oxigênio atmosférico. Porque o que acontece? Quando nós pensamos na respiração em peixes é branquial normalmente, com algumas exceções. Claro, brânquias são os órgãos adaptados à captação de oxigênio no ambiente aquático. Quando nós pensamos em anfíbios, nós temos três padrões principais de respiração. Anfíbio na fase larvária do anfíbio, girino, por exemplo, vive em ambiente aquático. E se vive em ambiente aquático, continua com a estrutura adaptada à respiração em ambiente aquático. Então, quando na fase larvária, o girino respira por meio de brânquias. Só que a conquista do ambiente terrestre houve a necessidade de quê? De um órgão que pudesse promover a captação do oxigênio da atmosfera. E quem é que capta o oxigênio atmosférico? Pulmão. Então, a evolução de um pulmões mais primitivos, pulmões rudimentares, que muitas vezes não suprem todas as necessidades de trocas gasosas, foi um dos marcos que permitiu que os anfíbios pudessem iniciar a conquista do ambiente terrestre. Então, anfíbios, depois de sofrerem metamorfose e chegarem na fase adulta, respiração pulmonar. Mas o que é marcante ainda? Esses pulmões, eles ainda são pulmões bem simples, bem rudimentares, quando comparado aos pulmões dos animais que realmente se destacam no ambiente terrestre, como répteis, aves e mamíferos. E muitas vezes esses pulmões não suprem todas as necessidades. Daí o quê? Daí a necessidade de uma complementação. Então esses pulmões que possuem um aspecto saculiforme, já apresentam uma superfície de contato, mas que em alguns momentos
não suprem todas as necessidades, eles passam a ser auxiliados pela respiração cutânea. Então é muito comum nos anfíbios observarmos respiração cutânea fundamental, pois os pulmões não fornecem todo o oxigênio necessário para o metabolismo. É claro, para a respiração cutânea é marcante que tem que existir algumas características. A pele tem que ser fina, né? Os vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos bem próximos. A pele não pode ser uma pele seca, tem que ser uma pele úmida. Então são características marcantes da pele dos anfíbios que permitiu essa respiração cutânea para suprir as necessidades, as carências, melhor dizendo, né, que a respiração pulmonar trouxeram, né? Então, ó, pele dos anfíbios deve estar sempre úmida. O que garante essa umidade é muito muco produzido e liberado nessa pele, muco produzido por glândulas de muco. Então é outra característica marcante desses animais, tá? E também normalmente associados a ambiente com altos índices de umidade. A gente consegue enxergar uma pele, dá para perceber, por meio da imagem, ela é uma pele relativamente fina, né? Uma pele brilhosa, grande quantidade de muco. Tá? E como eu falei, sempre associado a um ambiente de alta umidade. Tá? Então sempre você vai encontrar esses animais em regiões em que reservatórios de água, em corpos de água estão presentes. Evolução de um sistema mais eficiente para distribuir os gases respiratórios por todo o corpo. Circulação diferente da circulação dos peixes. Nos peixes, foi observado que a circulação era uma circulação que simples, né, venosa, um coração com duas cavidades, né, um átrio e um ventrículo, pelo coração só passa sangue venoso. Isso é a circulação dos peixes. Nos anfíbios nós percebemos que o padrão circulatório ele já começou a mudar, ele evoluiu um pouquinho, né? O coração ele passa a ser um coração com 3 cavidades, 2 aurículas ou átrios e um ventrículo, né? No átrio direito chega sangue venoso, no átrio esquerdo chega sangue arterial. Porém, quando esse sangue desce para o ventrículo único, ele se mistura. E depois é distribuído o corpo dessa maneira, misturado. Mas já se começou a ter um padrão evolutivo um pouco mais marcante no que diz respeito ao padrão circulatório. Tá? Então, circulação dupla e incompleta. Dupla por quê? Pelo coração passam os 2 tipos de sangue, né? Ou o sangue passa 2 vezes pelo coração a cada ciclo. Incompleta por quê? Porque tem mistura de sangue venoso e sangue arterial. Coração com 3 cavidades, aqui destacando só o coração, ó, o átrio direito, átrio esquerdo, sangue desceu, se juntou no ventrículo e depois ele é distribuído às diversas partes do corpo. Tudo bem? Outra característica marcante é a evolução de uma estrutura esquelética capaz de substituir o empuxo gerado no ambiente aquático. No ambiente aquático, a pressão sobre os órgãos internos ela tende a ser um pouco menor. Então, a conquista do ambiente terrestre ela veio junto com o desenvolvimento de uma estrutura esquelética, um maior desenvolvimento de uma estrutura esquelética, que melhorou para os primeiros tetrápodes e posteriormente os animais que daí evoluíram a maior resistência, forneceu uma maior resistência a uma pressão sobre os órgãos internos, exatamente em função da ausência do empuxo que acontecia lá na água. Então, a estrutura esquelética em peixes ela é uma estrutura esquelética relativamente mais simples do que nos tetrápodos, do que nos anfíbios. Bom, os anfíbios eles tendem a ser classificados em 3 ordens principais, 3 ordens que merecem destaque, né? Que são as ordens que nós vamos reconhecer aqui. Ordem dos anuros, ordem anura, anfíbios sem cauda, representado por sapos, rãs e pererecas. Ordem urodela, corpo mais alongado, presença de cauda, patas desenvolvidas, representado pelas salamandras. Salamandra, que é característico do hemisfério norte. E ordem ápoda ou gimnophiona, representado pelos anfíbios sem patas. Apesar de não terem patas, são tetrápoda, né? É uma adaptação à forma de vida que esses animais foram submetidos. Tá? As cobras cegas
representam os anfíbios da ordem Apoda. Vivem enterradas em solo úmido, onde se alimentam de pequenos invertebrados, possuem olhos rudimentares e sem pálpebras. Bom, com relação ao padrão anatômico fisiológico, algumas características merecem destaque. Na verdade, algumas dessas características aqui eu vou estar repetindo um pouco da informação que eu destaquei lá no padrão evolutivo. Mas vamos lá colocar aqui então uma sequência lógica. Sistema tegumentar é o sistema de revestimento. Então, como eu já falei, pele fina e permeável. Permeável quer dizer que possibilita trocas. E exatamente pelo fato dela ser fina é que vai permitir as trocas gasosas, o processo respiratório. E aí essa pele fina, para ser permeável, uma grande dependência de água, dependência de umidade. A pele possui muitas glândulas mucosas que auxiliam na manutenção da umidade. Glândulas mucosas espalhadas por praticamente todo o corpo. E aí o corpo mucoso diminui a perda de água por desidratação, mantendo sempre a pele úmida, e consequentemente favorecendo a melhor respiração. Aqui a gente tem uma representação esquemática, um corte de um pedaço, de um segmento de pele desenhado, é óbvio, de um sapo, uma epiderme mais fina, Logo abaixo dela, a presença das glândulas produtoras de muco. Esse muco é liberado diretamente em contato com a pele. São inúmeras glândulas presentes. Vasos sanguíneos bem próximos à epiderme. Então é uma característica marcante desse grupo. Se nós analisarmos depois répteis, vai vir camada queratinizada, que vai impossibilitar essas trocas, vai impermeabilizar a pele, mas aqui não tem nada disso. Aqui a gente tem um destaque da presença de uma glândula produtora de veneno, uma glândula paratóide em sapo. Essa glândula paratóide, ela produz veneno, e esse veneno ele é importante para o animal, porque ele promove uma proteção. Ele é fatal para predadores. Então, a partir do momento que o animal, o sapo, ele se mostra venenoso, os predadores tendem a evitá-lo. Para as pessoas, ele também pode ser tóxico. Quando nós entramos em contato, o contato com ele, caso esse veneno caia na nossa corrente sanguínea, ele pode trazer uma certa toxicidade. Aqui a gente tem aqui duas imagens que ilustram um pouco do que eu acabei de falar. O contato da mão com o animal, pressionando as glândulas produtoras de veneno, permitem que esse veneno possa entrar em contato com a pele. Apertando a glândula, o veneno ele pode ser esguichado. Alguns anfíbios podem ser venenosos. Os sapos possuem uma glândula paratóide que produz veneno e muitas glândulas pequenas espalhadas por toda a superfície do corpo, produtoras de muco e veneno. O veneno da glândula paratóide é eliminado apenas quando tal glândula é apertada. O manuseamento de anfíbios é normalmente seguro desde que o veneno não entre na circulação sanguínea através de ferimentos ou mucosa. Deve-se, por isso, lavar as mãos depois de contato com os animais. Outra característica marcante da pele são as cores vivas que nós observamos nos anfíbios. São animais que se mostram com uma coloração muito diversificada, e essas cores vivas elas possuem significados. Primeiro, camuflagem, permitindo que eles possam se esconder de predadores ou se esconder para buscar as suas presas. Atrativo sexual, as cores elas tendem a ser fatores que chamam a atenção de parceiros reprodutivos. E coloração de alerta. A coloração de alerta é o que eu acabei de dizer. Se mostrar bem chamativo, dizendo sou perigoso. Então é uma característica marcante que nós observamos em anfíbios. Aqui uma imagem com uma grande diversidade de coloração que nós observamos nos anfíbios. Então é uma característica marcante do grupo. O sistema respiratório, como eu já falei, então vamos aqui bem rapidinho, A gente já falou que quando é fase larvária, respiração através de brânquias, Brânquia que está adaptada a retirar o oxigênio da água. Quando o animal passa para a fase adulta, passa a ter respiração pulmonar, mas muitas vezes os pulmões, por serem rudimentares, não dão conta do recado. Então, o que acontece? Respiração cutânea. Existem alguns que fazem trocas também por meio da mucosa bucal, muitos fazem troca por meio de mucosas de outras partes do corpo,
mas basicamente são os padrões respiratórios que nós devemos destacar aqui. Sistema circulatório, como também já falei, é um padrão evolutivo, né? Coração com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, circulação dupla e incompleta. Repetindo, por que dupla? Pelo coração passa sangue venoso e arterial. Por que incompleta? Sangue venoso e arterial se misturam no ventrículo único. Ok? Bom, aí vem uma consideração importante. Essa respiração, que é uma respiração, né, com restrições, esse sistema circulatório, que é um sistema circulatório que ainda mistura sangue, eles se colocam como 2 sistemas que não permite o pleno desenvolvimento metabólico do animal. O metabolismo dos anfíbios ele não é um metabolismo com alta eficiência. E esse metabolismo que não alcança essa alta eficiência impossibilita que o animal consiga ter produção energética, ter a capacidade de manter a temperatura corporal independentemente do meio. Então, são animais que variou a temperatura ambiente, varia a temperatura corporal. Igual acontece com os peixes, né? Ó, temperatura do ambiente aumentou, aumentou aqui 10, a temperatura do corpo também aumenta. 20, também aumenta. 30, também aumenta. Então, um gráfico indicativo, esse gráfico aqui, essa reta aqui, ó, né? Metabolismo é a mesma coisa, ó. Aumentou a temperatura, o metabolismo dele vai sendo ativado. Agora é claro que tem um limite, né? Temperaturas muito altas trazem danos, podendo levar o animal à morte. Isso faz com que ele sempre esteja associado a ambientes com baixa variação de temperatura. Em momentos em que a temperatura está elevada, eles se recolhem, se protegendo. O fato de terem essa temperatura do corpo variando de acordo com o meio caracteriza como sendo animais de sangue frio, né? Tecnicamente, nós usamos que termos? Pecilotermos, heterotermos ou ectotermos. Então, anfíbios, assim como os peixes, temperatura do corpo varia de acordo com o meio. Sistema excretor. Nas larvas, o principal excreta nitrogenado é a amônia. Larvas amoniotélicas, justamente porque vivem na água. Quando passam para a fase adulta, passam a excretar ureia de forma mais significativa. Isso aí traz uma perda um pouco maior de água, que a ureia requer um pouco mais de água para ser eliminada, né? Então você gera um problema para a manutenção da hidratação do corpo do animal. Mais uma vez, o fato de ter esse problema de manutenção de hidratação faz com que busque sempre regiões com corpos de água, regiões com reservatórios de água presentes. Rins mesonéfricos é a classificação dos rins que nós observamos nos anfíbios. E o sistema reprodutor? Bom, o padrão reprodutor é um padrão bem característico com fecundação externa, né? O macho vai liberar os seus espermatozoides na água, a fêmea vai liberar os seus óvulos na água e na água vai acontecer a fecundação. Ou seja, fecundação ocorre fora do corpo, fecundação externa. Tá? Depois de fecundar, há o desenvolvimento de um ovo. Esse ovo não tem casca. Ovo sem casca protetora, então não tem como esse ovo estar em ambiente terrestre. Ele tem que ser, por isso, depositado em ambiente aquático. Então, eles dependem da água para a reprodução. Do ovo vai haver o desenvolvimento de um embrião, que vai formar a fase larvária, né? Vai se desenvolver na fase larvária. E essa fase larvária posteriormente sofre uma metamorfose completa até que posteriormente ganha esse formato do adulto. Então, sofre metamorfose e se transforma em adultos. Por isso, desenvolvimento indireto. Sexo separado. Tem macho e tem fêmea, muitas vezes com dimorfismo sexual, né? Por apresentarem sexo separado, são dioicos. Ok? Há algumas exceções. Em salamandras, nós observamos um caso de reprodução chamado neotenia. O que é a neotenia? A neotenia é quando o indivíduo alcança a maturidade sexual, mas mesmo assim mantém as características larvais. Conservar as características larvais durante toda a vida, mesmo após amadurecer sexualmente, fazendo então com que
animais com características larvais consigam se reproduzir, é o que nós chamamos de neotenia, é um caso especial de reprodução em salamandras. Outra característica marcante em muitas espécies de salamandras é o desenvolvimento direto, né? Acabei de falar ali, tem larva, né? O girino. Pois é, mas em muitas espécies de salamandras não tem fase larval. E aí o desenvolvimento é direto. Fecundação interna e viviparidade em cobra cega. No grupo dos Gymnophiona, nós observamos a ocorrência de fecundação interna. Vai haver uma cópula, o macho vai introduzir parte da cloaca na cloaca da fêmea, tá? Vai haver a liberação no interior da fêmea dos espermatozoides, a fecundação então acontece dentro do corpo da fêmea, e dentro do corpo da fêmea também serão formados os novos indivíduos, por isso, viviparidade. Ok? Bom, espero que dessa aula simples que a gente desenvolveu, a gente tenha conseguido relembrar, fixar, associar algumas características marcantes do grupo dos anfíbios. Ok? Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado virá na mesma proporção de seu esforço. Galera, muito obrigado e até uma próxima. Valeu!